Bom, bom dia, eu sou Cláudio Wilson, atualmente eu sou CEO e fundadora da Biz Studio. A Biz Studio é uma empresa focada em apoio à competitividade de negócios. Dentro disso, eu acredito que nenhum negócio no mundo deixe de precisar saber vender, ter inovação e ter, no mínimo, um mindset global. Não necessariamente internacionalizar, mas ter um mindset global. E aqui eu trago que eu sou também militante pelo ecossistema de empreendedorismo e inovação. Eu vou contar toda a minha trajetória e vocês vão poder perceber, durante toda a minha trajetória, eu sempre promovi, eu sempre apoiei, eu sempre dei muito apoio a todo o desenvolvimento, principalmente da inovação e da tecnologia. Bom, a história começa quando eu tinha 8 anos. Aos 8 anos, eu ganhei um patins, morava numa rua ali no Maitá, no Rio de Janeiro, né? E tinha uma ladeira, e lá embaixo da ladeira tinha um jornaleiro que vendia a famosa bala Juquinha. E eu normalmente descia aquela ladeira, comprava a bala Juquinha e voltava. Claro que eu descia a ladeira fugida, né? Que minha mãe não podia saber. E voltava lá para o prédio e a galera ficava alucinada pela bala Juquinha, né? E aí eu vi uma dor e resolvi, então já sei o que eu vou fazer. Eu desço, compro bala Juquinha a 5 centavos e vendo a 25, e vai estar todo mundo feliz, porque todo mundo vai ter sua bala Juquinha, e isso aconteceu durante 4 anos. Quando o pessoal começou a fazer 12 anos, os pais deixavam eles descerem. E aí o que aconteceu? O meu mercado sumiu. E aí eu, meu Deus, o meu mercado sumiu. E agora? Hoje em dia eu percebo, né? Na época, eu acho que talvez intuitivamente eu tenha percebido isso, né? E foi mais ou menos a época, com 12 anos, que eu já começava a namorar surfista, né? Já começava a ter aquele olhar. E começou a aparecer o skate. E o meu produto, vamos dizer assim, a minha matéria-prima de trabalho, que era o skate, que deixava eu descer a ladeira, eu tive a brilhante ideia do seguinte: por que eu não desmonto esse skate, esse patins, e começo a montar skate? Então, eu catava tábuas de obras e acabava fazendo skate. Claro que o meu skate, na época, né, os skates que tinham eram os americanos, que eram caríssimos, não eram fibra de hoje em dia, mas era assim super maravilhosos, super caros, né? Super difícil de ser acessível. E eu tive a grande ideia: meu mercado de bala acabou, deixa eu explorar o meu mercado de skate agora, né? E fiquei também um bom tempo explorando o mercado de skate, talvez uns 2 ou 3 anos. Eu comprava o patins, desmontava, até lembro, até hoje, né, com o martelo, abrindo a parte de trás do patins para poder encaixar. E acabou que começou também, depois de 3, 4 anos, começou a chegar o skate americano, e, de novo, o meu mercado, eu não tinha como concorrer com o meu produto. Olha a ideia do mindset global, né? Eu entender a minha concorrência, entender que produtos chegam no mercado, né? E aí eu entendi que também eu já não tinha mais espaço no mercado de skate. A concorrência estava desleal, não, não estava favorável para mim. E aí eu passei para uma terceira etapa, que foi justamente fazer um carrinho de rolimã, já que a gente vivia numa ladeira, né? Que é uma rua ali no Maitá, que tem uma ladeira, e aí eu comecei a fazer e desenvolver carrinho de rolimã, isso talvez até uns 16, 17 anos, e em seguida eu entrei para a faculdade de TI. Qual é a trajetória de TI, né? Bom, na época, a minha vida inteira eu era louca, alucinada para ser arquiteta, queria ser arquiteta, era a profissão da minha vida. Só que, para fazer o vestibular, eu queria fazer um teste. E na PUC do Rio de Janeiro, na época, não tinha faculdade de arquitetura, não tinha nada relacionado com arquitetura. E eu olhei
um tio meu trabalhava na área de TI, chegou em casa com uma fita magnética e uma alucinação total. Olhei aquela fita magnética, não sei se as pessoas conhecem, mas é só um rolo de fita. E eu falei, olha, que lindo, vou fazer vestibular de teste para TI, né? Tecnologia da Informação. E fiz, e o que eu digo é o seguinte, é amor ao primeiro comando. Ali foi a grande paixão que eu descobri na minha vida. Sou felicíssima na área de tecnologia, não me arrependo em nada em não ter feito arquitetura. Cheguei a fazer cursos técnicos de arquitetura na época, mas hoje em dia serve para algumas outras atividades que eu tenho, né? Que é uma coisa que eu digo, nada que se aprende na vida não se pode usar em algum futuro. E entrei na faculdade de TI, na PUC. Era um período em que a mão de obra era muito escassa. Na verdade, o curso foi o P15, né? O Projeto 15, ele foi desenvolvido justamente para desaguar mão de obra de tecnologia no mercado, e até hoje a gente continua com esse problema, mas vamos caminhando, né? E foi amor ao primeiro comando. Em 6 meses, eu já estava estagiando na Petrobras. Uma característica que eu tenho é que eu tenho muita ansiedade, né, de vida, e aí já com o estágio da Petrobras, eu já de manhã e eu de tarde desculpa, de manhã eu arrumei um estágio no escritório de advocacia, de tarde na Petrobras e de noite eu fazia faculdade, né? Foram anos assim, realmente fiz o curso, né, em 2 anos e meio, até porque período de férias contava como período eletivo, eu deixava para fazer as eletivas, essas coisas, né? E rapidamente eu me inseri no mercado e descobri minha segunda grande paixão. Eu acabei entrando no mercado de seguros. Eu atuei 30 anos no mercado de seguros, foi assim, realmente, um tema muito cativante, muito interessante. A princípio, eu comecei no mercado só de vida e previdência, e durante a minha jornada toda eu acabei atuando em todos os ramos. Trabalhei em 4 seguradoras e, no finalzinho, eu trabalhei na Confederação Nacional de Seguros, que é a confederação que abrange as 4, né, vertentes de seguro, que é seguros gerais, vida e previdência, saúde e capitalização. Esse período foi muito interessante porque eu dei uma parada, vamos dizer assim, por tabela, porque depois de eu trabalhar nas 4 seguradoras, na última seguradora, eu, em 3 anos, tive 3 filhos. Todo mundo sabia que eu queria o 4º filho, eu tinha a ideia de empreender, a questão do empreendedorismo sempre teve presente. Então, até abrindo um parêntese, né? Quando eu entrei no mercado segurador, trabalhando numa seguradora normal, eu também mantive uma atuação de consultoria. Então, na época, eram IBM e estava indo para o downsize, né? Que é a entrada do micro no Brasil. E aí eu tinha 9 clientes que eu desenvolvia folha de pagamento e contabilidade. Eu desenvolvia sistemas para pequenas empresas com esses produtos. Mas quando eu tive filhos, não dava para dar conta de ser funcionária de uma seguradora, ser consultora e ter 3 filhos, um atrás do outro, né? Então, eu tive que abrir mão de alguma coisa. E como também todo mundo já sabia que eu queria ter o 4º filho, fez-se um acordo lá e eu saí do mercado segurador, fui demitida da seguradora, da última seguradora, e o bichinho do empreendedorismo mordeu de novo. Na época, eu com mais 2 sócios, um deles até marido, né? Abrimos a primeira empresa de internet para o mercado corporativo no centro do Rio de Janeiro, justamente ali no prédio da Cândido Mendes. Voltando aqui um pouquinho, né?
Eu gosto de dizer que eu sou justamente militante pelo ecossistema de inovação, porque eu venho de toda essa trajetória de tecnologia, né? Que tem se apresentado no mundo. Então, peguei IBM, grande porte, perfuração de cartão, passei toda essa fase de downsize, que foi a chegada dos micros, e finalmente não, e aí cheguei, eu sou uma das precursoras da internet no Brasil, então, em 95, a gente abriu a EasyNet só atuava para o mercado corporativo, nós tínhamos a parte de provedor de acesso, e o que você imagina que em 95 era possível fazer com a internet, a gente fazia. Uma das coisas que foram feitas foi, a gente tinha muito problema de cabeamento ali no centro do Rio de Janeiro, como o escritório ficava no 35º andar do prédio da Cândido Mendes, a gente colocou um rádio com visada para toda aquela parte, focando ali o amarelinho, né, Cinelândia, e fornecemos internet para vários prédios que tem ali. Primeiro site do Nova América, nós fizemos, era um site, na verdade, institucional, que eles utilizaram isso como apelo para vender lojas do projeto, né? Então, eles foram a Miami, apresentaram o site, e realmente eles conseguiram vender. O Nova América também é um case muito interessante, porque a gente começou com institucional, depois a gente começou com uns serviços offline, então, promoção das lojas, cinema, tudo isso a gente fazia, e aí tem casos horrorosos de a gente errar número do produto e a banda começar a ser consumida direto, todo mundo comprando, porque o menino do design e o revisor do site não percebeu, eu acho que era 99,99, acabou saindo 9,99, e a hora que eu vi que banda consumiu, suspende, e tive que, no contrato, eu era obrigada a ressarcir, então foi ressarcido essa diferença, não, mas foi bem rápido, senão eu ia morrer, né? Mas tem várias histórias aí, realmente, desse período de EasyNet que eu deixo para outra oportunidade. O que é importante é que, por exemplo, no período da EasyNet, como eu vinha do mercado segurador, eu fui convidada a desenvolver um sistema que, hoje em dia, ele já evoluiu, mas até hoje todo mundo usa e conhece, que é a central de bônus de automóvel. Então, o mercado segurador ele tinha um grande problema, porque quando um segurado de automóvel saía de uma seguradoria para outra, ele carregava um bônus. O que era de praxe na época do mercado? O segurado, às vezes, mentia, dizia que tinha um bônus alto, ou o próprio corretor mentia. E aí eu fui convidada para desenvolver uma solução, e a coisa mais interessante é que eles já tentavam há 9 anos buscar uma solução no mercado segurador, nunca tinha dado certo, e eu sei como o mercado segurador é extremamente conservador. E a solução que eu imaginei na época, que era super disruptiva, era uma transferência de arquivos via FTP. É um arrependimento que eu tenho na minha vida, porque, com as informações que eu tinha, o mercado extremamente conservador, a tentativa de 9 anos de implementar uma solução que não era, vamos dizer assim, aderida pelo mercado, eu falei, não, eu não vou cobrar no risco, eu vou cobrar pelo trabalho. O primeiro ano, se eu não me engano, foram 6 milhões de reais de ressarcimento de fraudes que ocorriam no mercado. Se eu tivesse feito no risco, hoje em dia, eu estava indo aqui, mas eu estava bem. Bem. Mas, bom, e aí, voltando aqui à trajetória, né, eu dei uma intercalada sobre a história da EasyNet. A EasyNet ela atuou no mercado durante 9 anos. Eu abri em 95, vendi no final de 2004, e aí é que entra a história da internacionalização. O que aconteceu com a EasyNet? A EasyNet ela era um excelente negócio, ele era um negócio em expansão,
tanto que os players internacionais viram e quiseram vir, né? Eu sou uma pessoa que se preocupa muito com governança, com compliance, então minha empresa era muito correta, a empresa tinha contrato com todo mundo, era ela muito corretinha, né? Eu estou frisando isso porque, por vezes, alguns negócios a gente escorrega um pouco na questão da governança, e isso faz uma diferença enorme quando você vai fazer algum tipo de negociação. Hoje em dia, a governança está muito mais destacada nas estratégias dos negócios, mas na época não era tão destacada, mas eu já era muito preocupada com isso, né? Analisando a oferta, uma oferta boa, é claro que a empresa tinha muito mais condição de crescer, só que eu não tinha como competir com eles. Então, ali eu aprendi a importância da gente ter um mindset global, da gente entender que, por mais que você não pense em atuar lá fora, você tem que defender o seu território. Você tem que conhecer quem são os concorrentes lá de fora, se eles têm interesse em vir, se eles vierem, que tipo de produto eles podem oferecer para você realmente poder defender o seu mercado. Mas, que seja, foi vendido, acredito que tenha sido um momento correto, porque senão eles iam me atropelar e eu não ia conseguir sobreviver, né? Muito por questão de eles tinham, vamos dizer assim, um suporte financeiro que eu, como uma pequena empresa, jamais não ia conseguir. Era realmente um grupo internacional. E aí, com esse desenvolvimento dessa solução para o mercado segurador, foram feitas mais outras soluções, uma solução muito interessante que acabou não tendo muita aderência, eu não sei como está hoje, né? Questão de análise de sinistro de seguro de vida, em que o único seguro que você pode fazer mais de uma apólice é o de vida. E, às vezes, é comum as pessoas fazerem várias apólices. Infelizmente, o suicida tem essa tendência, né? Ele faz várias apólices em várias seguradoras, morre, e a gente tem que estar levantando realmente o que aconteceu, qual é todo o cenário, né? Foi também desenvolvido um sistema desse, né? Mas, com essa minha trajetória em que a EasyNet fornecia soluções para o mercado segurador, quando eu vendi, eu tive que ter um contrato de non-compete em que eu passei 18 meses sem atuar no mercado de internet e, coincidentemente, o mercado segurador, você está aí? Então, vem cá. E aí a gente montou, né? Fui convidada, na época, pelo Horácio Catapreta, a montar a central de serviços do mercado segurador, que era basicamente para atender aqueles 4 pilares que eu comentei anteriormente, no combate à fraude e análise de risco. E foi também um período muito bom em que eu acabei entendendo como todos os outros ramos funcionam. Acho que a gente levou várias soluções para o mercado segurador no tema de análise de risco e combate à fraude, e foi muito interessante, até que, de novo, resolvi empreender, né? Você já possui um e-commerce e deseja aumentar seu faturamento? Conheça a Simples Inovação, especialista em evolução de e-commerce, full commerce e gestão de anúncio. Revolucione seu e-commerce e aumente seus resultados. Acesse simplesinovação.com e alavanque as vendas do seu e-commerce. Para tudo que você quer ser, seja Senac. São diversos cursos em vários níveis, com uma formação prática e reconhecida para todo tipo de jornada. Seja para quem quer começar na vida profissional, começar a empreender, quer crescer na carreira ou mesmo se reinventar. Escolha o seu curso e comece agora. Senac,
para ser o que você quer ser. O Brasil possui uma encantadora produção de vinhos que merece ser descoberta. Pensando nisso, fomos até a Serra Gaúcha com o propósito de explorar novas vinícolas e criar rótulos próprios em edições limitadas, sempre pensando na importante relação preço-qualidade. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada e desfrutar do melhor dos vinhos nacionais. Entregamos em todo o Brasil. Confira nosso site